momento especial, que é o culto do seu lar, para levar a palavra do Senhor até o seu coração nessa noite. Espero que você seja agraciado com a verdadeira graça de Deus, que pode alcançar o seu coração e inundar toda a sua vida. Eu sou o pastor Inácio, aqui ministro em Mirandiba, na Igreja Batista Missionária, na Rua de Agostinho de Carvalho, número 163, aqui no coração de Mirandiba. E estamos aí de portas abertas nas quinta-feiras, 19h30, terça-feira também, 19h30, e nos domingos, às 19h30, você é o nosso convidado a se fazer presente. Quero parabenizar você que está fazendo data nova nesse dia de hoje, onde quer que esteja. Meus parabéns, Deus abençoe você ricamente, que esta data se renove por muitos e muitos anos de vida, paz e muita felicidade. E é o que eu desejo a você. Graça e paz, pastor Sebastião. Amém. Graça e a paz para todos nossos amados irmãos presentes e ouvintes. Meu boa noite, que Deus abençoe. Eu sou o presbítero Sebastião, aqui da programação, o programa Despertar para a Vida. Meu abraço a todos vocês, lembrando que o pastor da Igreja Pentecostal Fé na Palavra, e nós estamos com os cultos de volta há dias já, né? Temos culto aos domingos, às terças-feiras, às quarta-feiras e às sexta-feiras, a partir das 19 horas. Vocês são os nossos convidados, todo especial. E lembrando que daqui a pouquinho estaremos entrando na mensagem, na palavra do Senhor, falando sobre um tema muito maravilhoso, batalha espiritual. E você deve nos assistir e pode interagir conosco, estamos aqui prontos a lhe atender em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então vamos prosseguir também, lembrando que você pode se tornar um sócio do quadro social desta rádio, que é a Rádio Mirandiba, que tem uma finalidade de levar a uma boa programação, informação, educação e contribuindo com o desenvolvimento do município de Mirandiba. Esse é o nosso projeto de estarmos aqui. Quero lembrar também de aproveitar e mandar um alô especial para o pessoal que nos ouve lá no Recife. Não é? Obrigado pelo carinho da audiência, não é? Aos missionários do grupo Semeadores, e também em especial o diácono Davi, também o presbítero Paulo, nosso muito obrigado aí pelo que sempre nos acompanham, estão ligadinhos com a gente. Quero também aproveitar para mandar um alô especial. E Gerson, falando em Gerson, o CD dele, rapaz, está guardado em casa, que é para estar aqui já, justamente tocando, não é? E aí, não sei se já tem música na internet, eu nem procurei aí também. Se já tem, fica mais fácil de baixar e tocar aqui. Se não, vamos ver como fazer para tocar o hino dele aqui, desse irmão que é uma bênção no reino de Deus, e quando vem fazer um trabalho missionário aqui no sertão. Então, semeadores, o nosso muito obrigado. Pastor Paulo Rogério, também um alô para ele e toda a sua família, lá na Igreja Batista Missionária. Deus abençoe toda a equipe missionária que sempre faz parceria com a gente nesse trabalho glorioso que é feito aqui na região e no município de Mirandiba. Não esquecendo também de abraçar a tia Jane, também um missionário do projeto Amor e Esperança. Temos uma parceria também e sempre anualmente trabalhamos aqui. Muito bem, mas indo ao tema, nós vamos ao tema, né? O tema hoje é batalha espiritual. E aí, pastor Sebastião, nesse tema? É verdade. Sabemos que realmente o verdadeiro cristão, ele vive de batalha espiritual, né? O cristão, ele não pode viver lutando contra a carne, né, o sangue, né, mas contra o inimigo. E sempre há uma batalha espiritual. E batalha espiritual só se vence espiritualmente, não é isso, pastor? Quando se trata desse tema, batalha espiritual, me faz me lembrar, me leva justamente o que está escrito em Daniel, né? Daniel capítulo 9, capítulo 10, a seguir. Nós vemos ali aquele momento uma luta, quando ele diz no capítulo 9, versículo 4,
ou começando no versículo 3, tem todo o contexto para aquele que está em casa ler todo o texto. Tem parte que você não vai talvez compreender por ser uma linguagem figurada também, não é? Dentro da linhagem de escatologia. Mas ele diz o seguinte: voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com que os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Muito bem. Nós olhamos para ver a situação de Daniel. A olhar justamente como se encontrava o povo nos seus dias. Era um povo, entendeu, que se encontrava aprofundado no pecado, na situação que não era boa. E a oração de Daniel pela sua nação, pelo seu povo. Ele se colocou diante de Deus como intercessor. Claro que lá na frente a gente vai ver. E que a batalha de oração, a guerra e a batalha espiritual, que nós podemos titular com esse momento dele aqui, olhar para a situação da nação, se compadecer daquela nação e se colocar como homem de Deus e, como nós falamos sempre, na brecha, para interceder pelo povo que viu a glória de Deus, mas que sempre permanecia em desobediência. Trazendo de lá para cá e fazendo uma aplicação no contexto, no texto, nós vemos também que a nossa gente também não é diferente, não. A nação, ela perece, e o povo perece. Quando falamos nação, nós atribuímos não geograficamente, mas a gente que habita dentro do panorama geográfico. Então nós vemos as pessoas, entendeu, na nossa nação, nas nossas cidades, o povo também que perece por falta de temor de Deus e de conhecimento do Senhor. A situação na qual nós estamos vivendo, nos nossos dias, na sociedade, a culpa é da humanidade. Não adianta você culpar Deus, não, a culpa é da humanidade. Por falta de temor de Deus e de saber que há um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão lindo como é o Senhor. Observe, gente, Deus manda o sol todos os dias, que tem sua contribuição maravilhosa. O ar que nós respiramos, que até foi proibido, que muita gente anda mascarado aí para não poder respirar o ar livre, não é? Não quero entrar nesse mérito aí, mas a liberdade do ar é gratuitamente, mesmo que os homens queiram que pague a luz do sol e o ar, mas ainda é graça de Deus que você tem esse direito gratuitamente. Porque a água também foi dada de graça, mas hoje nós temos que comprar. Né? A luz que ilumina temos que pagar mensalmente, porque se não pagar não temos direito, nada funciona. Nada. A luz, quando se trata da tecnologia preparada pelo homem. Então, o pão de cada dia, que você pode dizer, mas não é de graça o pão de cada dia, temos que suar. É verdade, é bíblico. A palavra diz que após o pecado, a corrupção, quando o homem se corrompeu no seu pecado, o Senhor disse, olha, vai trabalhar e comer do suor do seu rosto, porque antes comia de graça. Então, isso que eu estou falando de graça comum. Mas essa graça comum, essa graça a favor imerecido de Deus é uma outra coisa, que é a graça salvadora. Mas essa graça que nós vemos aí, do que Deus tem dado, a liberdade também que você tem, e o livre-arbítrio foi dado por Deus e ninguém pode pagar. Mas em meio a tudo isso, o povo ainda não reconhece que a glória e o agradecimento é o Senhor. Mas aí, pastor, fala alguma coisa, depois a gente volta para essa questão da batalha espiritual. É verdade.
Existem muitas situações na vida do ser humano, né, que as pessoas acarretam aquilo. E às vezes tem como uma luta, mas se a nação, se o povo, né, como está escrito em 2 Crônicas, né, 7,14, se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, Ele prometeu ouvir dos céus. Então quando diz se o povo que se chama pelo meu nome, então porque muitas pessoas estão chamando, clamando, né, de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas se a nação se voltar verdadeiramente para o Senhor tem promessa, tem bênção para realizar na vida do ser humano. Tem proteção, né? Tem vida espiritual, que é a melhor parte, né? E tem vida material. Até se me falha a memória, lá em Isaías 1,19, diz: se o povo obedecer, como o melhor da terra. Então, na verdade, muitas situações dependem de nós, se chegarmos ao Senhor. Nesse sentido. E para nós, se chegarmos a Deus, existe uma grande batalha espiritual. Como está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então existem muitos males que através de nós, se chegar a Deus, se sujeitar ao Senhor, se submeter-se ao Senhor e resistir o inimigo, então ele fugirá, é o que diz em Tiago 4 e 7. Quando chega no versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus e Deus se chegará para vós. Então quando nós se chegamos para o Senhor se chega para nós. E não é uma pessoa qualquer, é um Deus que tudo pode fazer por nossas vidas, é um Deus que sara, é um Deus que cura, é um Deus que alegra, na presença dele a fartura de alegria. E vivemos nessa batalha, lutando pela bênção, pela vitória, se revestindo do poder, como eu citei no início, em Efésios 6, versículo 10 a seguir, fala sobre a armadura de Deus, para que os cristãos, que o povo, aqueles que se chegam, porque todos que se chegaram ao Senhor, Ele não rejeita, né? Aquele que vem a Ele, de maneira alguma, Ele o lançará fora. Então existe aquela batalha, aquela guerra. É claro que o inimigo, ele procura impedir, atrapalhar, como o pastor já citou aí em Daniel. Quando chega no capítulo 10, nós vemos a batalha que teve Daniel ali, orando, buscando a Deus, buscando ali uma resposta, né? E vemos que naquela batalha não foi fácil. Se levantou inimigo, lutando, querendo atrapalhar. Mas quando chega no versículo 10 do capítulo 10, o Senhor fala, vem o anjo e anuncia a Daniel, fala para Daniel ali uma palavra maravilhosa, dizendo: olha, desde o dia que tu aplicaste o teu coração a se humilhar e a buscar, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa ou por conta das suas palavras. Então, quando nós estamos buscando a Deus, procurando estar na presença do Senhor, há uma grande batalha, o inimigo lutando, porque o diabo, ele não quer ver ninguém feliz. O inimigo, ele não quer ver ninguém tendo êxito na vida, porque a sua função, em João 10 e 10, parte A, diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a parte boa, a parte B, é que o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, vivemos de batalha. E quando a gente lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 9,
O apóstolo Paulo, ele diz assim: porque uma porta grande e eficaz tem se me aberto, porém há muitos adversários. Então isso é o que? Uma batalha espiritual. Deus abre uma porta, o inimigo se opõe, fazendo de tudo para atrapalhar, e nós deveremos lutar, não cruzar os braços, porque quem não entende uma batalha espiritual, às vezes cruza os braços, diz: não, Deus abriu, está aberto e pronto. Mas sabemos que nós deveremos fazer a nossa parte, lutar contra o inimigo, contra o adversário, para nós não darmos de mão beijada, como escreveu João, né? O Senhor, seja na revelação ali a João, na ilha de Patmos, diz assim: guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Então é nós que deveremos lutar pela nossa vitória, e lutando em oração, em jejum, estar sempre meditando na palavra do Senhor, e sabendo que ao nosso derredor existe um inimigo, que está escrito lá em 2 Pedro, não falha a memória, não, 1 Pedro 5 e 8, que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando oportunidade. E se nós não se revestir da armadura de Deus, no buscar a Deus, né, nós não conseguimos vencer, porque, como eu citei, as coisas espirituais, elas só se resolvem espiritualmente. Nós na presença do Senhor, e nós conseguimos vencer todos os obstáculos e batalha em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então, a gente pode ver também que há um grande conflito no reino espiritual. A gente podemos ver nesse texto de Daniel a questão da perseverança, né? Ele perseverou durante justamente o tempo, né, de oração. Ele se curvou diante do Senhor, e durante esses 21 dias, diz o texto da palavra de Deus, foram 21 dias de oração e certamente consagração ao Senhor, para obter a resposta de Deus. Então, não foi fácil uma batalha, e quando se trata aqui de uma batalha espiritual, travada no reino espiritual. Nós sabemos que nós vivemos num mundo tenebroso. O mundo é tenebroso. Mas nós precisamos justamente ter sabedoria para saber também como usar as armas que são a nosso favor para guerrear contra o inimigo. Uma outra coisa também que devemos saber é que quando o inimigo é invisível. O inimigo das nossas almas, ele não é visível. Nós podemos ver as atitudes dele através do invisível, que é quando ele usa pessoas que são chamados até de cavalos, né, usados por ele para atingir outras pessoas. Quando se trata da ação do inimigo na vida das pessoas, justamente quando se trata no matar, né, é uma missão dele matar, roubar e destruir. Então, aí se veja bem a questão justamente do inimigo usar aqueles que são instrumentos nas mãos dele para destruir o seu próprio irmão e o ser humano, e também destruir a criação de Deus, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? E é aquele que é usado pelo inimigo para destruir a semelhança de Deus, não somente o ser humano, mas também é usado, aqueles que são usados pelo inimigo invisível, são usados também para destruir a natureza e a criação natural da criação de Deus. A gente vê como é sério essa situação, porque quando se trata de sujeira, o pecado traz sujeira, né? E o pecado, ele a pessoa dá luz ao pecado quando ela ouve ou obedece a voz do seu interior, porque o inimigo invisível, ele tenta, e o pecado também, até certo ponto, ele é através da tentação. Quando se dá luz o pecado, é que se torna visível para aquela pessoa se tornar envergonhada socialmente,
ou até mundialmente, né, de acordo com o tamanho da transgressão do pecado. Isso é notório, né? Todos verão. Eu posso citar, né, grandes homens de Deus em mídia, né, mundialmente, isso, não vou citar o nome por questão de ética, mas que quando caiu, né, foi justamente uma mancha mundialmente, nacionalmente, alguns que se identificam como homens de Deus, que têm destaque nacional, e quando dá lugar ao inimigo e peca, que cai, então essa é uma mancha também que fica, mesmo se reconciliando, porque quando o homem de Deus ele tropeça no caminho, ele não vai permanecer, né, no pecado, porque ele tem conhecimento da palavra, teve uma experiência forte com o Senhor, e a palavra, ele conhece a palavra, e ele vai se humilhar diante de Deus, ele vai se arrepender e se retratar diante daquele que é poderoso para, não é, erguer aquela pessoa, como no caso do filho pródigo, não é? Você veja que ele se desviou do caminho, né, naquela passagem, se sujou, mas se arrependeu, retornou e teve uma reconciliação e o Pai o aceitou. Então nosso Deus, ele é esse Deus que compreende a situação. Mas a marca ficou, tanto está registrado na palavra de Deus, como também podemos citar outros nomes de destaque na Bíblia, a palavra de Deus, homens que Deus os chamou para o ministério, capacitou, levantou, fez história, mas tropeçaram no caminho, né? Talvez até, certamente quiseram aparecer, ou arrogância ou prepotência, eu não sei, mas alguma coisa aconteceu, que tropeçou, caiu, se arrependeu, voltou, ergueu, mas a marca ficou, a mancha ficou. Então, meus irmãos, a gente vê que o inimigo não é de brincadeira. Também a gente não pode elogiá-lo ou então ter medo, mas a gente sabe que o inimigo existe, está lá no seu lugar, caiu, tem crente que diz o seguinte: o inimigo caiu só para levantar. Tem um ditado que diz aí, né? Levanta só para cair. Levantou só para cair. Não, o inimigo ele não se levantou para cair. Ele, quando caiu, permanece caído para sempre. Ele não vai se levantar mais, né? Porque ele caiu e permanece em queda, né? Permanece em queda até o dia do julgamento final. Aí muitos cristãos que usam essa frase talvez não tenham sabedoria e entendimento de saber que ele permanece em queda. Jamais ele vai se erguer diante do soberano Senhor. Mas voltando para essa questão justamente da batalha espiritual, então nós temos uma batalha espiritual travada. Daniel foi 21 dias para obter a resposta do Senhor. Nós também estamos desde o dia que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e confessamos a palavra de Deus, começou o conflito no reino espiritual. Há esse conflito e há essa guerra, essa batalha. E essa batalha, ela é no reino espiritual, mas também ela é na nossa carne. Porque nós estamos travados também, a nossa carne contra o nosso espírito luta diariamente. É uma batalha também. Uma guerra entre nós, o nosso espírito e a nossa carne. E quem vai vencer? Claro, se o meu espírito estiver voltado para a oração, a consagração, que é jejuar, a oração, leitura da palavra de Deus, santificação, fortalecimento no Senhor, claro que o meu espírito vai estar pronto para vencer a tentação da minha própria carne. Essa é a primeira batalha que nós travamos diariamente. A carne contra o espírito e o espírito contra a carne. E claro que vai vencer o que tiver fortalecido, bem alimentado. Você pega, por exemplo, uma comparação que eu vou fazer aqui, alimente um cão, um cachorrinho, né, bem forte, e alimente também, ou não alimente outro, ou outro animal,
para brigar com ele. Quem vai vencer? É claro que aquele que estiver bem alimentado, fortalecido, vai vencer o mais fraco. Assim também é a questão nossa, porque nós somos um ser espiritual, mas também somos um ser carnal, porque o Espírito habita na minha carne, e há esse conflito e essa guerra de batalha que é travada da minha carne com o meu espírito, do meu espírito com a minha carne. Isso não é só eu, é todos os cristãos que têm Jesus no seu coração. E essa guerra é travada, para quê? Para que a gente permaneça de pé, confessando, crendo, pregando a palavra do Senhor, que não é algo fácil de se fazer. Só pela graça e pelo fortalecimento de Deus é que podemos confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória dele. Mas essa é um conflito também que estamos trabalhando, isso é todos nós. E aí tem cristão, meus irmãos, fraco. O cristão que não lê Bíblia, o cristão que não ora, o cristão que não jejuma, o cristão que não se curva, não se humilha diante do Senhor. Essa palavra saco e cinza significa humilhação. Se humilhar os pés do Senhor. Tem cristão que não tem tempo para se humilhar diante de Deus. Tem cristão que não tem tempo para orar. No culto de oração, pouca gente vai orar. No culto, né? Em casa faz só aquela oraçãozinha, dor de cabeça, vai dormir, entendeu? E nada, não tem tempo de oração. Então, como você poderá vencer você mesmo? Né? E quanto mais vencer o inimigo, que não é brincadeira. A bênção nossa, graças a Deus, é o Senhor em nós. É os anjos do Senhor que a palavra diz que acampam ao nosso redor. E é o Senhor que nós confessamos, Jesus Cristo, ressuscitado, que está vivo e que reina para sempre. E que Ele tem sido a nossa fortaleza, e porque nós conhecemos muito bem aquele texto que diz: tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus Cristo é a nossa fortaleza e a nossa segurança. É verdade. Pois é, para nós vencermos, né, como o senhor falou na oraçãozinha, assim, pequena, digamos oração miojo, né? Que é rápido. Daniel, ele ficou 21 dias. Tem pessoas que dizem, não, vou fazer a campanha de Daniel, 21 dias, tudo bem. Não sou contra. Só que, lembrando, que Daniel, naquela batalha espiritual, ele ficou 21 dias orando, jejuando. Mas se ele não tivesse vencido no período de 21 dias, ele tinha prosseguido. Porque ele estava naquela batalha, ele estava buscando, né, em prol da revelação, afinal, acerca dos finais dos tempos e tal. E ele continuou buscando a presença do Senhor e a resposta. Então, para nós vencermos espiritualmente, lembrando também para os amados, é preciso nós orarmos ao Senhor para Deus abrir os nossos olhos espirituais. Porque no reino espiritual, na batalha espiritual, se nós não orarmos assim, nós só enxergamos problema. Pela nossa ótica humana, nós só vemos fracasso. Aí eu fico lembrando ali de quando Eliseu estava cercado pelos sírios, né, lá no capítulo 6, segundo Reis. E ele estava cercado naquele momento. Só que Eliseu, o profeta, estava confiante em Deus. Não é o caso de falar em confiança, mas como era uma batalha ali, crendo no Senhor, o seu servo Geazi, ele só viu os problemas, só viu a multidão do exército contrário. Ele disse, meu Senhor, nós estamos perecendo. Quantas pessoas não têm falado isso, né? Vivendo dias em batalha espiritual e diz, estou perdido, não tem jeito, e começa a dar tudo por acabado, pessoas desistem. Existe aquele ditado que muitos usam, que vai lavar as mãos, tudo bem, lavar as mãos, higiene, só que no sentido de dizer que não vai mais lutar. E quando nós estamos na batalha espiritual, não deveremos desistir. Então Eliseu diz para o seu servo, vou orar ao Senhor. E Eliseu ora ali, de repente ele tem os olhos abertos espiritual e já enxerga